Então, o estoicismo, sem dúvida nenhuma, é uma escola filosófica que pode ajudar a você, de repente, sofrer menos a vida, antes de tudo, acreditando menos nos parâmetros que por aí parecem tão essenciais. Quando Marco Aurélio diz que você precisa descobrir a tua natureza, precisa agir de acordo com a tua natureza, precisa usar aquilo, isso faz sentido se você tiver essas informações prévias. Então, há uma adequação entre o que as coisas são e aquilo para o que elas servem. Porque o estoicismo está na moda, sem dúvida, né? Está na moda como uma espécie assim de espiritualidade laica, inclusive para algumas pessoas parecerem meio inteligentes, buscarem Marco Aurélio, Sêneca e daí saírem espalhando por aí que são estoicas. A válvula de escape, então pode ser oportunista mesmo. Não, o estoicismo não, mas o uso dele, é claro, pelos livros de autoajuda, pelos palestrantes motivacionais, picaretas que tem em toda parte, né? Então pode ser oportunismo, sim. Agora, a válvula de escape, ele também pode ser válvula de escape, e eu diria que nesse sentido, talvez um pecado menor do que o oportunismo, porque vemos e convenhamos, às vezes a vida é um massacre. E o estoicismo, ele nasceu como uma filosofia na Grécia Antiga e teve, de certa forma, o seu apogeu que chegou até nós, né? Porque muita coisa da Grécia não chegou até nós, e de Roma, no caso, chegou mais, mas o estoicismo nasceu como aquele conjunto de filosofias, como, por exemplo, o epicurismo também faz parte, que pensava, antes de tudo, no seu modo de vida. Não era o foco grandes especulações abstratas, mas um olhar mais ético, como se fala, inclusive, é o centro do estoicismo. E nessa forma de olhar, uma das preocupações do estoicismo era como levar uma vida em que você esteja o mais possível protegido da fortuna, das contingências. Que modo de vida eu posso ter para que a minha vida seja menos refém da fortuna, como se falava no século XVII. Fortuna como sorte e azar. Entendeu? Então, nesse sentido, implicava uma certa prática interior, uma atenção à vida interior, né? Ao pensamento e aos sentimentos, em que você se tornasse uma pessoa menos submetida às promessas falsas do mundo, aos critérios de valoração do mundo, menos escravo do que as pessoas pensariam de você. E você, por exemplo, uma ideia muito estoica, o Freud, como velho estoico, né, no final da vida, por exemplo, o Freud, uma ideia tipicamente estoica que ele tinha é que se você quiser se preparar para uma vida feliz, se prepare para a morte. Como que você vai transformar isso em autoajuda? Só sendo muito picareta, né? Quer dizer, por quê? O que o Freud queria dizer com isso? E isso é bem estoico. Tanto que alguns descreviam o estoicismo como meditatio mortis. Não que você tenha que ficar pensando na morte todo dia, não é isso. Mas é entender que você tem uma vida que tem um limite, que você vai envelhecer, que quanto mais você colocar expectativas altas, a chance de você se frustrar é maior. Então o estoicismo não tem nada a ver com o Vale do Silício, não tem nada a ver com a arrogância capitalista, não tem nada a ver com a ideia de você se transformar na pessoa mais feliz do mundo. Agora, de repente, às vezes, pode ser uma boa válvula de escape você ler Meditações de Marco Aurélio e Marco Aurélio te ajudar a você entender que grande parte das coisas que existem no mundo são efêmeras. E que, portanto, você devia procurar identificar aquilo que é essencial daquilo que não é essencial. Que você deveria, por exemplo, tentar fazer a diferença entre aquilo que você não pode fazer nada e aquilo que você pode evitar, né? Que é bem importante no estoicismo. O estoicismo entende que bem e mal é só da esfera daquilo que você pode fazer e a maior parte das coisas na vida você não pode mudar. Então, nada mais distante do estoicismo do que dizer:
se concentre no presente e realize as suas motivações. Não. O estoicismo dizia que você não devia viver nem no passado nem no futuro, porque o futuro você não controlava, o que já não tem nada a ver com a nossa vida de hoje, e o passado já tinha passado, portanto o presente é fundamental. E não no sentido de que você vivesse o presente, você se tornaria uma pessoa absolutamente potente e assertiva. Então o estoicismo, sem dúvida nenhuma, é uma escola filosófica que pode ajudar a você, de repente, sofrer menos a vida, antes de tudo, acreditando menos nos parâmetros que por aí parecem tão essenciais. Na filosofia, o estoicismo surge na Grécia. E ele surge com esse nome porque as escolas filosóficas tinham o nome em função um pouco do lugar aonde elas aconteciam, onde as pessoas se reuniam. Sim. Então, por exemplo, a Academia de Platão era por conta do Jardim de Academos, né? O Liceu de Aristóteles também era relacionado ao lugar que ele se encontrava. O Jardim de Epicuro também era indicativo do lugar das reuniões. Seria mais ou menos assim: filósofos da Praça da Sé, né? Filósofos de Santa Cecília, sim. filósofos do Butantã e tal. E Stoa era o pórtico, a porta de entrada de Atenas, aonde esse pessoal se reunia. E por isso receberam o nome de estoicos. Também era indicativo de um lugar. Então, veja, não é que a palavra estoico já indicasse o que significa hoje. Sim. Não, ela significava a proximidade da porta de entrada. Bom, fazendo uma análise semiótica do poder, nós poderíamos dizer que quem fica perto da porta num espaço mais ou menos redondo está longe do centro. O que me faz pensar em que eles ocupavam uma posição pelo menos topograficamente periférica. E isto é verdadeiro. Quer dizer, esses estoicos gregos, eles tiveram pouca importância, sobretudo se comparados aos seus contemporâneos, né? No final das contas, estavam brigando com gente do calibre de Platão e Aristóteles. Agora, o que tem de especial no estoicismo é que o seu filé mignon não é grego, mas é romano. E isso é muito curioso, por quê? Porque os romanos não são propriamente conhecidos pela filosofia, né? Eles são conhecidos pelo direito. Você fala em filosofia grega e em direito romano. Filosofia romana é mais ou menos, sei lá, um ginasta olímpico paraguaio, não é particularmente conhecido. Ou, como me disseram uma vez, pensador brasileiro. Não é que não exista, mas não é particularmente conhecido, digamos assim. Bom, vamos dar uma arredondada, porque hoje em dia não se pode falar mais nada. O que eu teria condições de dizer é que filosofia romana, você, claro, tem lá Cícero, aí tem os estoicos de carteirinha, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, ok, mas é surpreendente que a acme, quer dizer, o ponto alto da filosofia estoica seja propriamente produzida pelos romanos. Como também nunca ouvimos falar de jurista grego, por exemplo, não é? Talvez seja ignorância minha, mas não é alguma coisa particularmente conhecida. Um ponto suplementar. Apesar de ser uma escola de pensamento que tem os romanos como destaque maior, o estoicismo se inscreve num jeito grego de pensar, né? E nós poderíamos chamar esse jeito grego de pensar, de um modo mais pomposo, como um paradigma, digamos assim, né? Um modelo de pensamento. E esse modelo de pensamento precisa ser apresentado aqui para que evitemos confusão. A referência é a natureza. Então, se você pegar Marco Aurélio, pega lá as meditações, as coisas de Marco Aurélio,
aquilo que ele deixou escrito, muito mais ele escreveu, eu acho, para ele mesmo do que outra coisa. Marco Aurélio era imperador, é alguém que acumulava a competência de governante, e consta um governante sábio, um governante aplaudido, um governante legítimo, e pensador, e filósofo, também de primeira linha. Procura aí, vai vasculhando pelo mundo, não é muito comum. Outra coisa, Marco Aurélio não era governador de Chipre, era tipo imperador de Roma, sabe assim? Tipo metade do mundo, 3/4 do mundo, sei lá. Não era insignificante, certo? Então ele era um baita imperador e um baita pensador. Retomando, jeito grego de pensar. Os gregos estavam convencidos, e aqui eu me refiro a um mainstream, a um jeito dominante. É claro que havia grego que não concordasse nada com isso, mas que o universo fosse cósmico. E cosmos quer dizer ordem. Então vamos lá, isso significa o quê? Que o universo funcionaria ou como uma máquina, ou como um organismo vivo, ou como... ele seria finito e ordenado, organizado. Isso significa que ele tem um funcionamento enquanto todo. Isso é importantíssimo. Um funcionamento enquanto todo. E as suas partes constitutivas, elas que permitem esse funcionamento enquanto todo. Então, significa que cada parte tem, digamos, um papel a desempenhar nessa máquina, né? Então, se você imaginar que o teu organismo funciona como um todo e precisa que o intestino funcione, e o intestino tem um papel, a partir do momento que uma parte dá chabu, uma parte não desempenha o seu papel adequadamente, por efeito dominó, aquilo vai prejudicando o desempenho das outras partes e afetando, comprometendo o funcionamento do todo. Tá vendo esse jeito de pensar? Não. Sim. Então, claro, precisa de uma premissa. O universo é finito, é ordenado, e papá, tudo isso é premissa. Agora, curiosamente, se você pegar os livros dos estoicos, nenhum deles apresenta isso que é para eles uma obviedade. Nenhum deles pega você pela mão e apresenta isso. Olha o que eu estou dizendo e tal. Então, olha, quando Marco Aurélio diz que você precisa descobrir a tua natureza, precisa agir de acordo com a tua natureza, precisa usar aquilo, isso faz sentido se você tiver essas informações prévias, né? Então, vamos lá. Do mesmo jeito que o intestino me permite evacuar, e ele precisa evacuar para o organismo todo funcionar bem, todo o resto, tudo no mundo tem um papel, tudo no mundo tem uma função, ergon, tudo no mundo tem uma função, né? E naturalmente, as coisas da natureza, regidas pelo princípio da necessidade, cumprem esse papel necessariamente, digamos assim. E mais um elemento interessante. Na natureza, tudo é muito adequado para cumprir esse papel. Uhum. Então, se o papel do vento é refrescar, gozado, ele é muito bem feito para isso. Porque ele é feito de ar que circula. E ar que circula ajuda mesmo a refrescar. Se o vento fosse feito com ferro de passar roupa, provavelmente ele teria um efeito menos refrescativo. Então, há uma adequação entre o que as coisas são e aquilo para o que elas servem. Certo? É por isso que elas são como elas são, porque elas servem ao seu propósito. Então, de uma certa maneira, nós também precisamos descobrir qual é a nossa praia, precisamos saber, de certo modo, quem somos para entender qual é o nosso papel no universo. Então, isso é imprescindível. Não é corretamente, é pouco. É desempenhar o seu papel com excelência. Arete, com excelência.
Eu acabei de lançar o meu curso Como Ler os Clássicos 2 e nesse curso especificamente eu fiz uma divisão em que primeiro tem um ciclo de 2 tragédias, depois um ciclo de 3 peças românticas, depois um ciclo de 3 autores russos do século XIX e por último um ciclo de 2 autores da literatura norte-americana do século XX. A gente se vê lá. Se você quiser saber mais, acesse o site.